Eu saí, quando cheguei lá embaixo, tava Lenha, panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. A gaita de foles, há muita gente que não sabe que foi o primeiro instrumento do mundo. Foi inventada por um pastor, em nome desse pastor, ainda hoje nós temos todos o nome dele. O nome dele é Zé Pereira. Aníbal Barros. Profetina Maria das Dores Antunes Pinto. Mané Lima. Sou filhada da Senhora das Dores. Domingos Ribeiro. Eu tinha 8 anos, em 1943. Toco concertina, toco cavaquinho, toco a harmónica de boca, toco isto, toco um bocadinho de órgão. Faço um bocadinho de cada coisa, foi tudo sempre a minha curiosidade que me levou a saber fazer alguma coisa. O Minho, o Baixo Minho, o Douro Litoral, tudo é mais rico do que as fronteiras dos limites administrativos. Rapaziada, em papel branco já morreu a burra ao João do Campo. Ai sim, ó João do Campo. Ai sim, ó João do Campo. Tens uma variedade enorme de coisas e creio que é uma região muito rica porque tem muita população, a começar por aí. Esta parte sul do Minho e do Douro Litoral está aqui num grande enclave da industrialização portuguesa, que é o Val do Ave, onde isso atraiu também muita gente de interior. A água do rio Ave vem da Serra da Cabreira, rega tudo em Cantelães, dá de beber a vieira. Rio Ave, que tanta beleza tens, vens da Serra da Cabreira e passas por Cantelães, olai, olai, lolela. Quem me vira assim magrinho, enfiado marlinho, com cara de quem não come. Ando de julgar que eu que sou pária, mas que sustento a solitária, ou então passo fome. Mas nada disso acontece, eu como que me apetece, sem nunca olhar à despesa. Tenho uma paixão cá dentro do coração que me provoca tristeza. Já que me viu há 5 vezes, recebi por várias vezes várias cartas de avião, a dizer que o meu namoro que tinha a receber de cor como anel sacristão. A cadela da cunhada fui matando a dentada a porca da prima Aninhas, mas que o burro do moleiro que deu um coice certeiro na cabra das meiquinhas. Mas como foram como embocadas, todas elas afamadas, lavadeiras da aldeia. Mas eu que venho bem disposto, que trago comigo um desgosto que nunca mais deixarei, é como se assim não capricho, nem que coma como um bicho, nunca mais engordarei.
Os Zés Pereiras são músicos que se adaptaram ao tempo e as tradições, quando se adaptam ao tempo e não continuam iguais, subsistem. O Zé Pereira, como era muito conhecido naquelas aldeias naquele tempo, ele havia a romaria, lá pegava na gaita de fole, alegrava. Ele a tocar os sons, fazia lá com a pele do borrego, metia lá as canas, sentiu um dia um cavalo a galope e ia fazer acompanhamento. Foi eu depois onde foram buscar a invenção do bombo e da caixa a acompanhar com a gaita de fole. Deu na cabeça meter os irmãos a tocar pancadaria, caixa, bombo, já quase. O pessoal conhecia, mas não conhecia os irmãos, não sabia o nome deles. Dizia, olha, veio o Zé. Ele conhece Zé Pereira, o Zé e os Pereiras. Os Zé Pereiras, ainda hoje os grupos de gaitas de fole chamam os Zé Pereiras. Esse nome ficou para toda a vida. Durante o tempo da quaresma, o ritual quaresmal não permitia que houvesse música, se não se cantava, não se tocava, era tempo de luto. O meu pai era um desses, assim um bocadinho fanático, e não deixava tocar nada lá em casa. Quando eu às vezes começava a tocar qualquer coisa, para com isso, arruma isso. Arrumava. Repara que eu tinha tanto vício com estas coisas da música, que quando morreu o meu avô, que era uma pessoa que eu adorava, o meu avô estava morto e eu estava a tocar harmónica de boca. E a minha mãe dizia, cala-te, filho, cala-te com isso, que o avô vai para debaixo da terra. Oh, mãe, esqueci. Dava meia volta, esquecia-me mesmo, e pegava outra vez, tornava a tocar e ela ralhava comigo o dia inteiro. O que é que acontecia? No sábado da Aleluia, quando estourasse o fogo e tocasse os sinos da Aleluia, toda a gente podia tocar e cantar. E então, nessa altura, eu saía para a rua, era uma aldeia pequena, mas com muita juventude. As raparigas juntavam-se todas, faziam uma coleta, compravam o rialejo para eu tocar, para elas dançar. Então, quando fosse no sábado da Aleluia, íamos lá para um largo grande, mais do que isto, chamava-lhe o carril, íamos para lá e elas, pronto, aqui tens, queremos dançar. Entregavam-me o rialejo e aquele bufava ali até às tantas da noite. Eu, quando saía de lá, já parecia que tinha aquela morrinha, aquela moléstia dos coelhos que lhe dá assim nos queixos, porque aquilo é chapa. E de tanto aquecer, tanto tocar, eu ficava com feridas nos lábios de tocar o rialejo. A gaita de fole acompanha tudo. É preciso, dedo. As charangas começam a ter 2, 3 gaitas, onde os gaiteiros começam também a dominar a afinação. Para tocar com outros instrumentos, a gente tem que mudar o tom na gaita de fole. Isso é que é difícil para o gaiteiro. Por isso é que o gaiteiro hoje é raro saber acompanhar com a gaita de fole outros instrumentos. A charanga é um tipo de Zés Pereiras. Atualmente encontramos essa tipologia aqui na freguesia de Belém, de Famalicão, e são grupos em que têm várias gaitas de fole, clarinete, caixa a tempo, caixa a contratempo, por vezes pratos, tem umas fardas, por norma, tem sempre o branco, e depois, nuns são vermelhas, noutras são azuis.
tradicionalmente é uma zona onde há muitas tunas, muitas bandas filarmónicas, muitos Zé Espreiras, muitas concertinas, muitos cantares ao desafio, muitos ranchos folclóricos. É uma zona de tradição de executantes de viola braguesa, de cavaquinho e de um conjunto de instrumentos que não conseguimos agora, aqui em 2 minutos, dizer, não é? Ou falar. Minha esposa num griteiro exige tudo estrangeiro, mas que infernal. Chora, berra e arde em brasa, eu levo coisas para casa, nacional. Quis uma cama francesa, da mobília da mais fina, a louça toda chinesa e roupa crepe da China. Se vão no rol, se com ela me dar bem, até usa um guarda-sol, parece um Chamberlain. Se vão no rol, se com ela me dar bem, até usa um guarda-sol, que parece um Chamberlain. Gosta do jogo da bola, touradas à espanhola, é o seu derriço. E se vamos para o café da sua fé, é o suíço. Tive há pouco uma criança, muito linda, engraçadinha, que veio há dias de França, dentro de uma cestinha. Fala francês, merci pas de quoi, é um chinês, sim, já. Se ferrocam, então ninguém não percebe, pois a falar alemão para não pagar a quem deve. Se ferrocam, tira a cara boa vagabunda, então ninguém a percebe, pois a falar alemão para não pagar a quem deve. Eu, para mim, havia estar sempre a cantar. Era uma vez um barquinho pequenino, era uma vez um barquinho pequenino, que navegava sem parar. Agora o povo, acho que está tudo morto, não percebo nada disto. Passava-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas. Quanta alegria, oh, meu Deus. Passava-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas. E o barquinho sem parar. Se por acaso esta história não enjoa, se por acaso esta história não enjoa, nós voltaremos a começar. O que nós sabemos é que muitos destes músicos dos Zé Espreiras, antes de 1834, no antigo regime, antes da Revolução Liberal, encontravam-se, e temos registros deles, nas procissões do Corpo de Deus. E onde em quase todos os concelhos haviam gaiteiros e caixeiros que tocavam nessas procissões. Vamos à frente a marcar aquele compasso, tocámos as músicas que tocámos são músicas religiosas, não é? Não é um bira qualquer que se toca na procissão, mas fazemos muita, e de verão fazemos muitas procissões. E então o nosso tema é anunciar as festas, como quase aqui fomos para a cidade, anunciar as festas, São Vicente, que as pessoas estão habituadas a este tipo de música. Eu aprendi desde catraio com o meu pai a tocar a música via sacra, porque antigamente nós íamos tocar à igreja. Por Natal íamos tocar a música que era os órgãos que haviam, eram as gaitas de fogo. E eu e o meu pai, os meus irmãos mais velhos, era um mimo. Hoje já está a perder a tradição. Mas olha que eu em Catraio estava em Lisboa e o padre de Mafra, quando soube que estava um gaiteiro lá em Lisboa
que tocava música via sacra, convidou-me para ir lá a Mafra. Os músicos que apareciam nas procissões do Corpo de Deus tiveram que reinventar novas linguagens e adaptarem-se ao tempo. Mas o que é engraçado é que os grupos de Zés Pereiras mais antigos ainda hoje têm fardas vermelhas e brancas. São as fardas cerimoniais que, se calhar, entendo eu que serão mesmo uma reminiscência desses tempos. Acontece que essa tradição ainda hoje pode ser vista em Penafiel, no Baile dos Ferreiros, que é um baile de espadas, onde está o gaiteiro, o caixeiro, onde se canta. Das procissões do Corpo de Deus, vemos no passado que nelas figuravam quase sempre as figuras gigantes. Regra geral, nessas procissões aparecia muito a imagem do São Cristóvão, o santo gigante. E há imensa documentação, desde a Idade Média até à atualidade, onde se faz referência ao gigante. Daí também, provavelmente, terá tido uma linha de continuidade a tradição dos gigantones, que tem também uma linha de continuidade juntamente com os Zés Pereiras e andam sempre associados aqui aos Zés Pereiras. Teta um grupo de gaitas de fole, todos eles tocavam, caixas e bombo, mas tanto rapazes como raparigas. Só que os rapazes e raparigas tinham um conhecimento lá na Sardora, com toda a gente, começaram a conquistar mais pessoal para entrarem no grupo. Cheguei a ter o maior grupo de Zés Pereiras cá do país. 75 elementos, entre gaitas de foles, caixas, bombos e gigantones, cabeçudo. E a gente logo de manhã cedo, a minha mãe punha lá um potinho ao lume com uma cebolinha picada e água, punha-lhe um bocado de unto do porquito que se matava e depois tirava aquilo lá para umas tigelas, a gente punha-lhe broa de milho lá dentro, comia aquilo, era o pequeno almoço. Agora cá, vamos lá cantar uma quadra cada um. Quem souber fazer as quadras melhores tem uma salva de palmas, tem um prémio logo. Então começávamos a cantar o desafio. Cantava eu, cantava a minha mãe, cantávamos à roda e só quando era meio-dia, menos 10 ou menos 15 minutos, o meu pai dizia: "Ó mulher, vai lá fazer qualquer coisa para a gente, vai fazer qualquer coisa." Minha mãe saía a correr para casa e passado meia hora já estava à janela. Vindo comer. Então íamos comer aquela saladinha das couves com feijões, mas muito, muito pobrezinhas. Dizia ao meu pai que o azeite era visto, a garrafa passava por cima e fazia visto. Né? E para ser boas não pode ser visto, deve ser Lopes, 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 Lopes. Quando a garrafa deita assim em grosso, diz Lopes, Lopes, Lopes. Quando diz visto, já estava tudo tramado. Acontece que, certamente, que esses músicos tiveram que ter uma nova linguagem e novas necessidades, e tiveram novas necessidades para se apresentar, e então, lentamente, começam a surgir esses grupos com um instrumento novo que aparecia então também em Portugal, que era o bumbo,
tinha sido introduzida há muito pouco tempo, nos finais do século XVIII em Portugal, através das fanfarras militares. O pai da minha avó é que iniciou esta arte em 1860. E o meu pai então que estabeleceu-se em 1943. Eu tinha 8 anos, andava na escola. Mas acabava a escola e vinha para aqui ajudar. Quando se faz os bombos, compra a madeira em tábuas, as tábuas sarro-se às tiras. Tenho aqui uma rema que está lá, está pronta a enrolar nesta enroladeira. E a madeira é enrolada aqui. Aquelas tiras enrolam-se, a madeira sai enrolada, informa-se em volta e depois pregam-se os bombos. Entretanto, os bombos têm de lavar peles, também curtimos as peles. Os tocadores de bombo, os tocadores de caixa começam-se a agremiar e a terem conjuntos e começam a ter fama. O bombo começa a ganhar popularidade e então, em finais do século XIX, já temos grupos com 20, 30, 40 bombos a tocar e muitos desses elementos eram contratados, inclusive à peça. Havia gente festeiros que ainda hoje têm esse costume de perceber quantos elementos são para pagarem à cabeça. Chegámos a vender 3.000 dúzias de pandaretas por mês. 3.000 dúzias de pandaretas por mês. Isto em 1975. 1975. No Brasil também surge o mesmo fenómeno. Estamos a falar num período de grande imigração para o Brasil e de grandes contactos com o Brasil. A partir daí também uma grande diversidade de tipologias e surge também o gaiteiro, que até aí só aparecia ao lado do caixeiro, aparece também com o bombo. Depois de ter prática nos vezes é que passei para a gaita de polo, depois trompete, depois clarinete, depois cavaquinho, viola, guitarra, acórdeon. Não estudei música, eu até sei umas notasitas musicais, foram estudadas por mim sem escola de ninguém. E sempre que eu ouvia uma música numa banda ou qualquer coisa, eu experimentava a ver se a nota dava-se, coincidia, se eu podia fazer disto mais alguma coisa. Então foi desenvolvendo
E cá estás. Vou fazer-te uma pergunta e eu vi lá a cantadeira. Vou fazer-te uma pergunta e eu vi lá a cantadeira. Se por favor me dizia se és casada ou és solteira. Se por favor me dizia se és casada ou és solteira. Porque o povo português, embora esteja em crise, ainda gosta de fazer festa. E assim a vida. Nem a panela de barro e de colher de pau. A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar.